Vamos lá, gente. Nós vamos iniciar nosso conteúdo de saúde da criança. Tá chegando ao fim, viu? A gente já viu muita coisa. Saúde da criança é uma disciplina complexa, nós sabemos. Não adianta dizer que, gente, é fácil demais. Talvez seja mais fácil para mim, que já tenho 8 anos aí nessa caminhada de pediatria, já trabalhei em setores que trabalhava só com criança, então tenho mais familiaridade, né? Mas para vocês, que é o primeiro contato, a hora de vocês, o primeiro contato com criança, é um grande desafio. É muito conteúdo, é muito detalhe, são muitas informações. Mas pode ter certeza que eu busquei trazer de forma mais simples possível, sem complicar muito, trazer o principal e discutir de forma mais aplicada, trazendo situações do cotidiano. Então, assim, a aula de hoje, vocês vão perceber que muita coisa também vocês já viram, a gente já discutiu, porém a gente vai focar mais na avaliação dos principais problemas que acometem a criança, tá certo? Mas antes de tudo, antes da gente iniciar nosso conteúdo em si, nessa aula eu sempre faço algumas perguntinhas, né, para você refletir. Você já parou para pensar qual o motivo de estudar esse conteúdo de saúde da criança? Vocês já se perguntaram isso? Por que eu vou estudar a saúde da criança mesmo, hein? Tem alguns que não vão querer seguir, né? Mas mesmo que você não queira seguir, se estiver lá numa urgência, numa emergência da vida, chegar uma criança, né? Eu vou trazer aqui imagens posteriores que são bem, às vezes até extremas, mas é para a gente cair na consciência mesmo do que nós iremos encontrar, tá bom? No momento que vocês se formarem, o que vocês vão encontrar na trajetória de vocês. Então, vocês já pararam para pensar, né, no motivo pelo qual estudar esse conteúdo? Alguém já se perguntou? Sim ou não? Participem aí no chat, sim ou não? Sim ou não? Você tem ideia do que você vai encontrar? Olha só, isso aqui não é nada. Eu já vi situações muito piores. Uma criança com uma dermatite terrível por falta de cuidados, né? Falta de orientação da mãe. Aí tem criança que também chega na pediatria desse jeito aqui, gente. Aí tem gente, pelo amor de Deus, professora. Pois é, não tem nojinho. Não tem espaço para nojinho. Porque tem criança que está tão secretiva que, claro, eu trouxe isso aqui para chamar a atenção mesmo. Mas você vai ter que aspirar. E às vezes aspirar não é uma vez ao dia, nem 2 vezes ao dia. É na hora que for preciso. Então não tem espaço para nojinho, né? E se uma criança aparecer isso aí? Se a criança convulsionar na sua frente, o que você vai fazer? E se a criança apresentar vômito em jato? O que você vai fazer? O que você vai fazer com a criança que está com vômitos recorrentes? Então, foi imagens bem grotescas mesmo, para poder chamar a atenção de vocês da importância de saber avaliar a criança, de saber quais condutas devem ser efetivas para cada caso, tá bom? E o IDP, gente, ele tem essa função, é a atenção integral a doenças prevalentes na infância. Não vamos ter como estudar todas as doenças, a gente já estudou várias doenças, vários comprometimentos, mas o IDP ele vai focar nas principais, nas prevalentes. E aí nós vamos falar sobre elas e quais condutas nós devemos ter. É algo mais aplicado, tá certo? Inclusive envolve tratamento, né? É por isso que vocês têm as disciplinas básicas. Eu sempre brinco, a disciplina básica ela não tem nada de básica. As disciplinas básicas são muito complexas, porque elas dão toda a base necessária para vocês caminharem nas disciplinas mais específicas. E aqui nós vamos relembrar algumas coisas de farmacologia. É claro que eu não tenho como aprofundar muito, mas eu vou trazer alguns tratamentos para casos específicos que nós iremos discutir. Tá bom? Então, vamos lá. IDP, o famoso IDP, que eu falo desde o primeiro dia de aula, é a atenção integral às doenças prevalentes da infância. Tá ok? Então, vamos lá. O IDP, gente, o objetivo dessa estratégia não é estabelecer um diagnóstico específico de uma determinada doença, mas de identificar sinais clínicos que permitam a avaliação e classificação adequada do caso. Então, muito mais do que um diagnóstico específico, que isso aí, o diagnóstico médico,
Não me interessa, mas os cuidados me interessam e muito. O meu diagnóstico de enfermagem me interessa bastante. O diagnóstico médico é importante para me nortear, mas ele para a enfermagem, ele não vai definir. Então, é importantíssimo você conhecer, né, quais são os sinais clínicos, avaliar e classificar adequadamente. Então, o IDP ele tem esse objetivo central. Muito mais do que diagnosticar, é saber quais condutas, o que é que eu devo fazer, como eu devo proceder. E o enfermeiro está bem associado a isso. Então, algumas medidas devem ser tomadas, né? Encaminhamento urgente a um hospital quando for necessário. Tem demandas que não é demanda de internação hospitalar. O IDP não trabalha só as demandas de internação hospitalar. O IDP também trabalha demandas onde a criança vai ser acompanhada ou no ambulatório ou em casa. Ou em casa. Então, o IDP, ele observa essa criança, avalia, tem as devidas condutas e encaminha, ou para casa, ou para o ambulatório, ou para o hospital. Tá bom? Então, vamos seguir. Como tratar crianças doentes que chegam a serviço de saúde de atenção primária? Muitos enfermeiros, principalmente os recém-formados, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é preceptora, inclusive, da Nassau, e ela falou, Pamela, os alunos chegam com dificuldades básicas, de não saber prescrever um sulfato ferroso, vitamina. Eu disse, rapaz, esse não foi meu aluno, porque meu aluno aprende. Ele aprende até fazer a orientação da alimentação adequada para cada faixa etária. Então, assim, fiquem super atentos, porque lá no posto de saúde, vocês vão precisar ter determinadas condutas. E, às vezes, o aluno, ele quer fazer uma puericultura, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas o básico, o simples, ele ainda não sabe. Então, gente, quando vocês chegarem no supervisionado de vocês, cheguem pelo menos com a teoria, porque se você chegar com a teoria bem fortalecida, você vai conseguir desenrolar o restante. Mas se chegar sem teoria, aí vai ficar realmente difícil. Então, como é que deve ser tratada as crianças a nível de atenção primária, né? Embora a IDP não inclua todas as doenças, abrange aquelas que são as principais causas que levam a criança ao serviço de saúde. A gente vai citar vários exemplos. Na verdade, desde a aula passada, a gente vem citando vários exemplos de algumas doenças, né? Nós citamos alguns procedimentos. Ficou pendente a última etapa, né, que é do sistema geniturinário, mas eu vou concluir na outra aula, tá certo? Eu vinculei o conteúdo que nós já demos na aula passada a esse, que eu acho que está bem alinhado. Aí depois o geniturinário eu finalizo, tá ok? Não esqueci desse conteúdo. Então vamos lá. Questionamentos que são importantes. Você tem que perguntar à mãe quais são os problemas da criança, quais são os sinais e sintomas, quais são as manifestações clínicas. Aí essa mãe vai dizer, olha, esse menino não come, esse menino vive sonolento, ele está doente, esse menino está com febre, esse menino está tendo episódio de vômito constante, esse menino não come. Então, tudo isso é muito importante. Esse menino parece que está com dor de ouvido. Esse menino está com um chiado no peito. Então, você vai fazer a famosa anamnese. É por isso que foi meu primeiro conteúdo. É ensinar vocês ao que perguntar, como conduzir a consulta. Porque diante dessa escuta qualificada, desse mapeamento, eu consigo fazer as minhas intervenções. E o IDP, para eu conseguir fazer considerações efetivas, condutas efetivas, eu preciso conhecer essa historinha dessa criança. Então, eu sempre pergunto à mãe quais são os problemas da criança, tá? E nesse caso é diferente de uma puericultura, gente. Nesse caso, a criança está com problema. Na puericultura, eu acompanho. Se a criança está tendo problema ou não, eu vou saber lá na consulta. Mas a puericultura é para crianças que estão bem, né? Para fazer um acompanhamento. Geralmente, quando a criança está com alguma complicação, ela procura unidade de pronto atendimento, emergência, né? Mas, às vezes, a mãe também não tem essa orientação. Ela vai chegar na unidade básica perguntando, procurando uma atenção, uma orientação. Então, gente, verificar se há sinais gerais de perigo. Quais são esses sinais gerais de perigo? A criança consegue beber ou mamar pelo peito? Às vezes a criança não está querendo mamar de jeito nenhum, a criança está largada.
a criança está sonolenta, a criança não aceita líquidos, não aceita o peito da mãe. Isso aí é um sinal de alerta. Lembra quando eu falei da desidratação? A criança apresentou convulsões? A criança já teve uma febre alta que apresentou convulsões? Ela faz uso de alguma medicação? A convulsão dela foi só por conta dessa febre alta ou ela é uma criança neurológica que já faz uso da medicação? A criança vomita tudo que ingere? Já tem episódio de vômitos recorrentes? Lembra que a aula passada eu falei um caso que dá pneumonia aspirativa por conta do refluxo, pneumonia aspirativa por conta de um comprometimento gastrointestinal. Aí até falei que uma das condutas para avaliar, né, até para fazer a descompressão gástrica, a sonda também é passada para fazer essa descompressão. Então, olha só a quantidade de coisas que está interligado, né? Então, é por isso que vocês terminaram a aula assim, meu Deus, quanto conteúdo, né? Mas eu acredito que foi bom, porque associou muita coisa que vocês já tinham visto e às vezes não conseguia interligar. Essa aula de hoje também é para isso. Então, vamos lá. Observar se a criança está letárgica ou inconsciente. Lembrando que as doenças diarreicas, dependendo do quadro, dependendo da gravidade dela, a criança fica letárgica e pode ficar até inconsciente. A gente vai falar daquelas condutas, que é o plano A, B e C, na prática, como é que é feito. Se a criança apresenta convulsão, deixar ela livre, né, as vias aéreas livres, e tratar a criança com diazepam. Porque, às vezes, chegou na unidade básica de saúde, às vezes tem até carrinho de parada, mas o pessoal fica tudo com medo de administrar, da criança ter uma parada. Os profissionais da atenção básica também têm que estar prontos para isso, tá, gente? É por isso que vocês estudam suporte básico e avançado na graduação. Vocês precisam estar prontos para conduzir. E aí, na atenção básica, tem que ter um carrinho de parada, tem que ter diazepam. No caso de convulsão, tem que administrar diazepam. Aí o que vai ser feito? Tem que avaliar e acompanhar essa criança e transferir urgentemente, claro, para o hospital. Mas vai deixar a criança convulsionando até o hospital, né? Então tem que ter cuidado com as vias aéreas, lateralizar essa criança, administrar o diazepam e fazer a transferência de forma segura, ok? Uma criança que apresenta qualquer sinal geral de perigo necessita urgentemente ser assistida. Não pode ficar esperando piorar o quadro ou deixar para fazer alguma coisa só quando chegar no hospital. Não, a equipe tem que estar preparada. Eu digo a equipe porque também não é só o enfermeiro. O enfermeiro tem que estar preparado. E aí nós temos como garantir o nosso. Você tem como garantir o trabalho do médico? Você tem como garantir o trabalho do técnico? Não, você tem como garantir o seu trabalho. E para isso tem que ter o conhecimento. Não adianta você querer dominar a prática sem ter a teoria. Primeiro você garante a teoria e associa com a prática. Eu sei que falar de prática agora dá uma dor no coração, né? Porque eu já tinha planejado, gente, para vocês um laboratório. Né? Já estava tudo no meu cronograma, bonitinho, e não foi possível. Mas nós precisamos entender como tudo isso passar, a gente vai conseguir aplicar na prática, se Deus quiser. Mas para isso, tenham uma boa teoria. Eu fico preocupada porque eu não tenho como garantir, eu não tenho como ter certeza que mesmo quem não assistiu a aula vai depois dar uma olhada nessa aula e assistir. É muito melhor que esteja em tempo real, porque você está vendo aí os colegas, eu faço um comentário, uma pergunta, você responde, vê no que você está errando, no que precisa melhorar, a gente consegue interagir melhor. Assistindo a aula não é a mesma coisa. Então, assim, já é difícil acompanhar assistindo a aula, imagina só depois vendo o vídeo, né? Então, fica a dica aí, eu realmente me preocupo com vocês, me preocupo com o aprendizado. Então, assim, sempre analisar os sinais gerais de perigo, né? E caminhar urgentemente aí para o hospital, tá certo, gente? Vamos lá. São muitas informaçõezinhas essa aula. Terceiro, gente, perguntar quais são os principais sinais e sintomas, né? E aqui é onde nós vamos começar a entrar nas principais doenças, nas doenças prevalentes na infância. Aí eu pergunto, a criança está com tosse ou com dificuldade de respirar?
Mais uma vez, vem as doenças do trato respiratório, né? Aí, se a resposta for sim, você vai perguntar há quanto tempo? Essa criança apresenta sibilância? É sempre, frequentemente ou é ocasional? Ela tem outro ruído adventício? Ela tem tiragem intercostal? Ela faz uso da musculatura acessória? Aquelas perguntinhas que eu acho que vocês já fizeram foi decorar, porque tanto que eu repito, né? E você vai observar, contar a frequência respiratória em 1 minuto, para avaliar se está eupneico, dispneico, tacpneico, né? Verificar se há tiragem subcostal, verificar se tem estridor, sibilância, os ruídos adventícios. Então, tudo isso aqui a gente já viu. E aqui a gente vai classificar a pneumonia grave, a pneumonia e não tem nenhum comprometimento respiratório, tá bom? Na pneumonia grave, o que é que eu vejo? Na pneumonia grave, gente, eu vejo tiragem subcostal. Ou então aquele estridor de repouso. O que é isso? Aquele barulho, aquele ruído adventício que não precisa nem do estetoscópio. Eu já consigo auscultar. E o que é que eu faço nesse caso? Então, gente, deve dar a primeira dose de antibiótico recomendado. E aí é prescrição médica. É por isso que no IDP ninguém faz nada sozinho. Eu posso até fazer minha parte, mas se o médico não fizer a dele, não dá certo. Se o médico fizer a dele e você não fizer a sua, também não dá certo. Aqui precisa de uma avaliação rápida e uma conduta recorrente. Então, como é que eu identifico uma pneumonia grave? Já vi o caso de pneumonia que a criança nem interna, ela fica tratando em casa? Pois é. Mas no caso da pneumonia grave, é ideal que essa criança, é fundamental que essa criança seja acompanhada no hospital. Ela primeiro chega numa UPA, ela é avaliada e ela é encaminhada para poder seguir todo o esquema de antibiótico. Porque aqui ela já tem comprometimento, ela já tem tiragem subcostal, ela tem ruídos adventícios, repouso. Então, nesses casos, a gente tem que referir urgentemente para o hospital, tá certo? Pneumonia grave. Pneumonia. Como é que eu classifico a pneumonia? A gente consegue perceber uma alteraçãozinha na respiração, a respiração fica mais rápida. O raio-x indica lá a quantidade de secreção. Lembra que eu mostrei para vocês também um raio-x? O raio-x aponta a quantidade de secreção. Porém, essa criança ela não está tendo tiragem intercostal, subcostal. Ela não tem comprometimentos visíveis, né? Ela não fica cianótica. Então, ela tem uma pneumonia, tem que tratar, claro, para não piorar, porém ela está estável, tá? Então, o que é que eu faço? Dar o antibiótico recomendado, geralmente é 7 dias, aliviar tosse, e aí valorizo também as medidas caseiras que são feitas, né? Não tem problema, o que não pode é substituir o antibiótico pelas medidas caseiras. Informar a mãe sobre quando retornar imediatamente, como é que eu informo essa mãe? Às vezes a mãe acha que o fato dela estar fazendo antibiótico, a criança vai melhorar e não precisa voltar para o hospital. Você tem que orientar que por mais que ela tenha iniciado o antibiótico, já esteja em 3º dia, mas se a criança piorar, que ela piorar, começar a ficar cianótica, começar a ficar cansada, que ela vai dizer, esse menino está cansado. Uso da musculatura acessória. Quando começar a acontecer esses sinais aí, ela precisa voltar imediatamente para o hospital. Então, se tiver sibilância, no caso aí da asma, é muito comum, né? Tratar com os broncodilatadores. A gente falou até do Berotec e do Atrovent, aula passada. Marcar o retorno com 2 dias, tá? Orientando essa mãe. É 2 dias, mas se piorar, você vem no mesmo minuto. Não espera piorar, não. Porque os casos que chegam numa emergência, gente, de parada de óbito em criança, parada respiratória, é por conta dessas situações que a mãe chega nas últimas. Chega nas últimas. Aí, realmente, às vezes fica difícil fazer algo, né? Então, vamos lá. E não é pneumonia. O que é que eu vejo? Nenhum sinal de pneumonia ou doença muito grave, né? Porque, infelizmente, às vezes tudo é tratado como pneumonia. Lembra na aula passada que a gente estudou doenças do trato respiratório superior e inferior? Superior, às vezes, é só uma faringite, uma tonsilite, uma otite, um resfriado. A pneumonia é do trato respiratório inferior, né? E às vezes não é a pneumonia. O que é que deve ser feito nesses casos?
Se estiver tossindo há mais de 30 dias, repetir a avaliação, repete os exames laboratoriais, faz um raio-x para ter certeza, aliviar essa tosse, informar a mãe quando retornar imediatamente. A criança está tossindo que está ficando cansada, então tem que retornar para a emergência para avaliar. Se tiver sibilância, também utilizar os broncodilatadores e segmento em 5 dias, se não melhorar. Então, assim, fica observando em casa, piorando, volta para atendimento, né? Como vem orientando vocês. E aqui nós já entramos com a segunda situação, com a segunda doença mais recorrente. A primeira qual é, gente? Escrevam aí no chat. Quando eu peço para vocês escreverem, não é para ser besta não, viu? É porque, de vez em quando, nossa como é que eu posso dizer? Concentração foge. E aí, quando eu peço para você escrever, é momento real. Escreve aí o que foi que a gente acabou de falar. Qual a primeira doença prevalente estudada? Pneumonia, né? Pneumonia grave e a pneumonia mais branda. A segunda é a diarreia. A criança está com diarreia? Se a resposta for sim, você vai perguntar há quanto tempo? Quantos dias? Aí eu pergunto, tem sangue nas fezes? Isso é importante também, professora? É. O que eu diferencio uma diarreia de uma disenteria é a presença de sangue nas fezes. O tratamento é outro, viu, gente? Quando tem sangue nas fezes, a gente tem que fazer o tratamento aí com antibiótico. Então, eu devo observar e palpar, examinar as condições gerais da criança. A criança se encontra letárgica ou inconsciente? Inquieta, irritada? Como é que essa criança está nesse momento? Vocês lembram que a aula passada eu mostrei um quadrinho que era observar, explorar e decidir qual era a conduta? Aí eu colocava exatamente isso, o comportamento dessa criança. Ele é irritado ou ele é letárgico? Quando a criança está irritada, é menos mal. Quando ela está letárgica, é mais preocupante. Tá bom? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Respondam aí se vocês estão entendendo, gente. Cadê o povo? Vai ter live hoje? É porque o pessoal... Cadê o pessoal? Estou preocupada. Pouca gente. 9 Aqui, pessoas professor. só. É a Socorro? Socorro estou vendo, mas cadê o resto do povo? Vamos seguir, né? Vamos lá. Vocês estão Sim, vendo? professora. Vamos lá. Então, vamos lá. Para avaliar a diarreia, vocês sempre têm que lembrar daquele quadrinho que eu passei na aula anterior, que mostra o plano A, B e C. Lá, aquele quadro é muito didático, porque ele mostra bem direitinho, divide e apresenta quais as diferenças do plano A, B e o C. Diarreia, diarreia moderada, diarreia grave. Então, assim, quando a criança está inquieta e irritada, é menos preocupante do que quando a criança está letárgica. Quando ela está inquieta e irritada, se enquadra no plano B. Quando ela está letárgica, já se enquadra no plano C. Ok? Observar os olhos encovados, os olhos fundos, né? Sinal também aí de desidratação. Gente, uma diarreia, não necessariamente ela pode evoluir para uma desidratação, mas a diarreia não tratada, ela evolui para uma desidratação. Então, assim, o plano A, que eu já apresentei para vocês, ele é uma diarreia. O que vai determinar se ele vai ser plano B ou plano C é se ele está tendo o quê? Uma desidratação, tá? Então, observar se os olhos estão fundos, oferecer líquido a essa criança. A criança consegue beber ou ela não consegue beber os líquidos? Ou ela bebe, assim, avidamente, com muita sede? Tudo isso aí me mostra e me diz muito. Quando a criança bebe com muita sede, ela mostra que ela está no plano B. Ou seja, ela está com desidratação, mas é uma desidratação moderada, ela entra no plano B. Porém, quando a criança está letárgica, não bebe líquido, não quer mamar, ela já entra no plano C. Ela já está com a desidratação grave. Ela tem mais força, tá? Isso é muito comum em pediatria, por isso que eu foco bastante e reforço tanto. Como é que está esse sinal de prega, da prega? Lembra que eu falei do turgor da pele? É a prega cutânea.
Como é que está o sinal da prega? A pele volta ao estado anterior rápido ou é lento? Quantos segundos? Então, quando está desidratada, demora um pouquinho mais a voltar, mas quando ela está muito desidratada, é bem lento retornar esse turgor aí da pele, tá bom? Essa prega. Vamos seguir. Sem desidratação, ela pode ter uma diarreia, mas não pode não ter uma desidratação. Lembra que eu falei isso? Então, o que é que eu vejo? Não há sinais suficientes para classificar como desidratação. Ou seja, está tendo diarreia todo dia, já está com 3 dias, mas aí eu estou conseguindo dar soro de reidratação oral, está mamando bem, eu estou atenta. Então, assim, não evolui ainda para uma desidratação, mas pode evoluir, então tem que ficar atenta. Por isso que é necessário intervir. A gente vai mostrar mais à frente quais são as formas de intervenção. O que é que eu faço? Dar alimentos e líquidos, né, para tratar essa diarreia, informar a mãe quando retornar imediatamente. Então, começou a criança a ficar sonolenta, letárgica, não querer beber o líquido, ou apresentando sangue nas fezes, diz para essa mãe que tem que voltar, não tem que ficar em casa, não. Então, assim, aguarda aí em torno de 5 dias, né? Mas para poder voltar. Caso apresente uma piora, não espera 5 dias, coisa nenhuma, volta o quanto antes. Vamos lá, desidratação. E aqui, gente, deixa eu ver aqui só um minuto. Acho que repetiu. Desidratação, o que é que eu vejo? A criança é irritada, inquieta, olhos fundos, bebe avidamente, com sede, sinal de prega diminuída. Esse caso de desidratação, ele não é tão grave, porque essa criança ainda está irritada, como eu falei, ó. Ela tem olhos encovados, ela tem prega diminuída, o turgor da pele é diminuído, mas ela ainda é irritada, ela ainda tem reação. E é uma criança que bebe a água que é oferecida. Então, ela tem desidratação, mas ainda não é uma desidratação grave, tá? O que é que eu faço? Administrar soro de reidratação oral e referir urgentemente para o hospital, porque essa criança, gente, ela vai precisar ficar em observação. A gente vai falar mais isso à frente, que eu vou falar das terapêuticas, tá? E eu tenho que orientar essa mãe a sempre dar o peito, o leite materno, livre demanda, sempre que a criança quiser. E a desidratação grave, você consegue perceber logo, porque tem sinais realmente de alerta. Quais são? Criança letárgica ou inconsciente. Olhos fundos, não consegue beber líquido, não aceita. A mãe tem que, às vezes, dar na seringa para ver se a criança bebe alguma coisa. Então, assim, isso é sinal de desidratação grave. O que é que deve ser feito? Terapia endovenosa. Não tem para onde correr. E essa criança tem que ser referida urgentemente para o hospital, dando goles de soro, de reidratação oral, mama se ela aceitar, que aí é até difícil, né? Mas tem que ser feito urgentemente aí, correr para o hospital para fazer a terapia endovenosa. Tá certo? A gente vai falar mais sobre isso à frente. E aqui a gente diferencia, né, nesse quadrinho, a desidratação, diarreia persistente e sangue nas fezes. E a gente diferencia diarreia persistência grave, diarreia persistente e disenteria. O que é que diferencia uma diarreia para uma disenteria? Já falei isso para vocês. O que é que diferencia a diarreia para a disenteria, gente? Escrevam aí. O que é que diferencia a diarreia para a disenteria? O que diferencia a diarreia para a disenteria, gente, é a presença de sangue nas fezes, na disenteria, tá certo? E nesse caso, é como eu já falei, ó, dar antibiótico durante 5 dias no mínimo e marcar retorno de avaliação, tá bom? Na diarreia persistente grave, não tem o que esperar, tem que referir para o hospital. Se ela estiver numa unidade básica ou numa UPA, tem que iniciar a terapia endovenosa com reposição hídrica imediatamente também. Diarreia persistente, aí você orienta uma dieta constipante, oferecer soro de reidratação oral
e marcar o retorno em 5 dias. Vamos lá, vamos seguir. Outra doença prevalente na infância, gente, é a febre. Febre. A criança tem muita febre. A gente tem que ter cuidado para essa febre não evoluir para uma convulsão, né? A gente tem que ter muito cuidado. E nós observamos também outras questões. Se tem rigidez de nuca, se tem petequias, se tem abaulamento da fontanela. Rigidez de nuca, petequias, abaulamento da fontanela. A gente avalia não só a febre, mas qual possível doença pode estar por trás, né? É uma dengue? É uma meningite? O que é? Né? E perguntar há quanto tempo essa criança vai ter nessa febre. Se há mais de 7 dias ela vem tendo essa febre. Ela vem tendo essa febre todos os dias? Tem algum horário específico? Então, tem que investigar essa febre, né? Tem que investigar essa febre e avaliar qual o motivo dessa febre. Aí nós diferenciamos em duas, doença febril muito grave e doença febril. A doença febril muito grave é qualquer sinal geral de perigo ou rigidez de nuca, petequias, abaulamento de fontanela. Isso aqui é o que mais chama a atenção. Aí, nesses casos, gente, dá a primeira dose de um antibiótico, né? Avaliar essa febre e referir urgentemente para o hospital, tá? Doença febril é quando não há nenhum outro sinal preocupante, como é no caso da abalamento de fontanela, petequias, rigidez de nuca. Aí você vai ficar acompanhando. É informar a mãe quando procurar imediatamente o hospital, mas você vai orientar também ela a fazer os meios físicos. A gente já falou isso na aula de sinais vitais. A gente vai orientar essa mãe que é muito comum criança ter convulsão por conta da febre, então ela tem que evitar essa febre, essa temperatura subir muito, né? Então, tem que ficar avaliando essa febre e acompanhando direitinho, tá certo? Com os antitérmicos. Outra doença prevalente na infância, gente, adivinha qual é? Otite. A gente já falou sobre isso também na aula passada. Otite. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Se ela tem dor de ouvido, se a resposta for sim, você vai perguntar. A secreção nesse ouvido tem otorreia, né? O nome científico, otorreia. Se houver otorreia, há quanto tempo? Se a criança tem dor de ouvido, então observar e palpar se há secreções purulentas, né? E se há tumefação dolorosa. O que é isso? Vocês já ouviram falar de mastoidite? É tipo um nódulo no processo mastoide. É uma tumefação bem dolorosa. Isso por conta de uma otite que evolui. Otite não tratada, ela pode evoluir para uma mastoidite. Aí, nesse caso, é mais delicado, gente. A criança, já vi crianças internarem para fazer um procedimento cirúrgico, para poder drenar, e fica uma secreção ali no processo mastoide. E é muito doloroso, muito doloroso. Então, tem que tratar. Nenhuma doença deve ficar aguardando melhoria espontânea, não. Tem que investigar. E tem mães que são super atentas, que procuram um atendimento médico, que vão atrás, mas tem mães que não, né? E aí tem que sempre orientar nas consultas, ficar atento direitinho. Quando essa mãe é orientada e ela tem essa realmente boa vontade, ela atende o que o profissional está dizendo. Então, assim, cabe muito bem do enfermeiro estar investigando essas questões e orientando essa mãe. Então, vamos lá. Mastoidite já é uma complicação, né? Como eu falei para vocês. É uma tumefação dolorosa ao toque, atrás da orelha. Lembra do processo mastoide? Esse ossinho que fica atrás da orelha. Aí o que deve ser feito? Dar a primeira dose do antibiótico, analgésico, encaminhar urgentemente para o hospital, porque esse caso provavelmente cirúrgico, para fazer drenagem, né? E tem essa secreção visível aí no ouvido em torno de até 14 dias. Infecção aguda do ouvido, apresenta secreção purulenta, visível, menos de 14 dias. Também tem que ser feito antibiótico, recomendado em torno aí de 10 dias. Dar analgésico, avaliar se tem secreção, retornar
em torno aí de 5 dias para poder avaliar. E também ficar atento a essas dores, né? Administrar o analgésico, tá ok? E não há infecção do ouvido. Não tem dor de ouvido, não é notada nenhuma secreção purulenta, então não tem tratamento nenhum, tá bom? Como é que diferencia a otite da mastoidite? A otite, ela se encaixa nesse quadro clínico aqui, ó, nesse tratamento. A mastoidite nesse. Qual a diferença dos dois? Aqui, além do antibiótico que vai ser feito, também vai ser feito um procedimentozinho cirúrgico para poder drenar esse abscesso, digamos, que criou aí no processo mastoide, tá bom? E é bem doloroso. Vamos lá. Outra questão que chama bastante a atenção no IDP, das doenças prevalentes da infância, é a desnutrição. Desnutrição e a anemia. Ainda é muito comum. Se vocês forem lá para o IPRED, se vocês forem estagiar lá, quando vocês voltarem, se Deus quiser, vocês vão perceber muitas crianças com esse quadro clínico aí de desnutrição, que são acompanhadas no IPRED, tudo direitinho. Então, é fácil aplicar tendo aquela experiência lá. Então, o que é que você vai observar? Observar se há emagrecimento acentuado, visível. Então, lembra aquele gráfico da nossa caderneta da infância? A curva ela tem que estar sendo ascendente e dentro daquele parâmetro, aquelas linhas ali, aceitáveis. Se ela for descendente, está chamando minha atenção. Está chamando a minha atenção que essa criança ela está perdendo peso, ela está entrando no quadro de desnutrição, e aí é realmente bem preocupante. Eu verifico se há edema. A criança com desnutrição, geralmente ela apresenta edema. Eu avalio se tem palidez palmar grave ou palidez palmar leve. Eu olho para a palma da mão, se tem palidez palmar. Olho para os lábios, eu percebo no rosto. Né? Só que é sempre bom perguntar para a mãe. As enfermeiras que eu trabalhava, minhas amigas, elas diziam assim, lá vem a enfermeira hipocorada. Ela dizia que era a minha cara essa palavra, hipocorada. Quando eu ia receber o plantão, eu fazia a minha inspeção geral. Aí eu dizia assim, rapaz, eram com os pacientes que voltavam da cirurgia. Rapaz, esse paciente está hipocorado. Aí pronto, pegou. E geralmente eu acertava, viu? No olhômetro, quando eu fazia o hemograma, estava lá. A hemoglobina abaixo do normal. Então, você precisa avaliar a palidez. E olha bem para as mãos. Olha para o aspecto dessa criança. Determinar o peso para a idade e avaliar a evolução do peso diante do cartão da criança. Por isso que a gente já teve essa aula de crescimento e desenvolvimento. Eu só tenho como avaliar a desnutrição por todo esse quadro clínico e também para o acompanhamento da caderneta da criança. Mas, infelizmente, muito profissional não preenche, né? E aí essa criança vem perdendo peso, a mãe vai notando, mas ela está sendo acompanhada, não sabe o que faça, e aí entra, às vezes, no quadro de desnutrição. Tá bom, gente? E de anemia também. Então, mais à frente, vamos estudar sobre as condutas nesse caso. O que essa criança apresentou? Emagrecimento acentuado, visível ou edema, né? O que deve ser feito? Vitamina A, vamos prescrever aí a vitamina A, tratar a criança e evitar essa hipoglicemia, que a criança às vezes não se alimenta, referir urgentemente para tratamento. Às vezes tem casos de desnutrição grave e anemia, tem que ser feito a internação, tá, gente? Tem casos que a gente consegue prescrever um antialmínico e um sulfato ferroso de ataque e a gente consegue melhorar o quadro da anemia. Mas, às vezes, a desnutrição é tão severa que ela tem que internar para poder fazer a dieta, tá bom? Ganhar peso. Já tive vários pacientes com esse quadro clínico aí, que tiveram que internar, passaram cerca de, não é pouco tempo não, gente, é um mês, viu? Um mês e pouquinho, para ganhar peso, para poder estar em condições de voltar para casa, com todas as orientações possíveis e imagináveis. Teve o caso de uma criança, vou contar uma história, chegou desnutrida, que eu disse, meu Deus do céu, eu acho que essa criança não sobrevive, não. Gente, literalmente, era pele e osso. Chega assim, era no final de plantão, eu lembro muito bem, chega e me deu uma angústia. E a mãe, ela era uma criança neurológica, e a mãe, ela rejeitou a criança, ela
ela teve depressão pós-parto e rejeitou, porque o pai abandonou e ela teve que cuidar sozinha. Então, ela chegou num quadro assim que, meu Deus do céu, você fica imaginando como é que deixa chegar numa situação dessa. Eu acho que quando a mãe percebeu que estava perto de morrer, levou. Mas essa criança, ela foi ganhando peso, a mãe foi criando um elo afetivo, né, com a criança. E hoje ele está bem grandinho e eu vejo assim que mudou o quadro, sabe? A gente foi dando muito apoio a essa mãe no período que ela estava internada. Então, essa é uma das atribuições nossas também, como profissionais da saúde, como enfermeiros, né? Então, peso muito baixo. O que apresentou? Abaixo da linha inferior do cartão, até eu coloquei uma questãozinha para vocês, né, sobre o crescimento e desenvolvimento. E o que deve ser feito? Avaliar a alimentação da criança, ensinar a mãe, orientar essa mãe referente à alimentação. E aí a gente também já estudou lá na puericultura como é que deve ser a alimentação efetiva para a criança, de acordo com a sua faixa etária, desmamada ou não. Para crianças menores de 6 meses, se tiver problema com a amamentação, marcar retorno logo com 2 dias. Porque é aquela coisa, eu percebo que a criança está com baixo peso, eu faço as orientações e marco assim, ó, a senhora volta aí com 5 dias. Mas se ela perceber que não está melhorando, ela pode voltar antes. E se a criança estiver amamentando, gente, eu não marco com 5 dias, eu marco com 2 dias. Tá ok? Vamos lá. Criança, baixo peso ou ganho suficiente. O que apresentou? A gente já falou sobre isso, né? Entre a linha inferior e a linha média do espelho do cartão. A gente já mostrou isso na aula de crescimento e desenvolvimento. O que deve ser feito? Avaliar a alimentação da criança e orientar essa mãe. A mesma coisa. Crianças com 6 meses que ainda amamentam, marca o retorno com 2 dias. Mas se a criança não amamenta, você percebe que a mãe captou bem as informações, você marca com 30 dias, orientando a ela. Olha, se ele não ganhar peso, você perceber que não está melhorando, volte logo, não aguarde 30 dias não, tá bom? Isso aí a gente também já falou na aula de crescimento e desenvolvimento, não é novidade, estou só reforçando aqui para vocês. Vamos lá. E a anemia, ela é classificada em anemia e a anemia grave. Qual a diferença, gente, da anemia para anemia grave? O que vocês acham? Coloquem aí no chat. O que vocês acham? Qual é a diferença das duas? Vamos lá? Escrevam aí, gente. Gente, no final eu vou responder as perguntas, tá? Porque senão, às vezes, foge um pouquinho, aí eu não consigo concluir, tá certo? Mas aí, ao final, a gente retoma essas dúvidas que ficaram. O que diferencia a anemia da anemia grave? O que vocês acham? A anemia da anemia grave. Muito bem, Adriele, eu estou aqui, Wanderson. A Kelly perguntou se a mastoidite pode atingir as meninges, causando a meningite. Olha, ela é a nível de osso, né? O processo mastoide é no osso. Só que a gente tem que ter cuidado com toda infecção. Dizer que não pode causar, eu não vou dizer isso, né? Mas não é comum, não. Mas é um processo muito doloroso, né? Tem que ter um cuidado. A criança não aguenta muito tempo, não. Ela progride de uma otite. Qual o hospital terciário de referência? A Adriele perguntou. O Hospital Geral fazia muitas essas cirurgias, tá? A gente acompanhava lá na cabeça e pescoço, nas cirurgias cabeça e pescoço. Nós tínhamos 5 leitos. Por que eu estou dizendo que nós tínhamos? Porque eu fiquei muito triste, gente. Semana passada fecharam a pediatria do HGF. Então, hoje, referência, né, é o Sabin, o Luiz de França, tem vários hospitais, tá? Pode sim, Adriele, pode sim. Criança convulsionando, né? Pode ser feita EV, a medicação, EV, mas se não tiver condições, pode ser feita intramuscular
Geralmente é a segunda opção. Então, vamos lá. A Sheila colocou aqui, a anemia grave precisa de internação. A anemia normal, ela dá para tratar em casa, com a medicação. Concordo plenamente. Mas como é que eu classifico a anemia grave da anemia normal? O que é que eu preciso fazer para classificar? Gente, os exames laboratoriais, mais uma vez, você vai pedir um hemograma completo. E como é que eu vou avaliar? A hemoglobina. Eu avalio a hemoglobina. Tá certo, gente? A criança, até 6 anos, a gente aceita aí a hemoglobina de 11. De 6 a 14 anos, a hemoglobina de 12. No caso da anemia grave, a hemoglobina é abaixo de 10. Eu considero a hemoglobina grave, ou a anemia grave, com a hemoglobina 7, que já é indicativo de fazer uma transfusão sanguínea. E é como a Sheila colocou, precisa de internação. Essa criança vai precisar fazer uma transfusão sanguínea. A anemia não, a anemia a gente pode tratar em casa. E aí, pasmem, né? Teve uma vez que eu estava no estágio com os alunos e a criança, ela estava com uma glomerulonefrite aguda. Ela estava com hematúria. E aí ela estava expelindo sangue na urina, né? E quando eu fui olhar o exame laboratorial dela, aí no resultado estava lá, uma anemia. Ela estava com 9 de hemoglobina. Não era indicativo ainda de transfusão, claro. Mas ela estava internada lá, já poderia começar a fazer o sulfato ferroso. Uma dose acima do que a dose normal, padrão. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Aí eu fui conversar com a enfermeira, sabe? Eu, poxa, achando que estava bombando, né? Ajudando lá e tudo. Ela, não, minha querida, a criança não internou por esse motivo. A gente vai tratar só a doença renal dele, viu? Com antibiótico. Aí começou a dar uma aula lá. Eu disse, mas a criança está com anemia. O que custa passar o sulfato ferroso? Não, a gente vai orientar quando chegar em casa. Gente, pelo amor de Deus, bom senso, né? Quer dizer, porque a criança chegou com a glomerulonefrite, ela não vai poder tratar a anemia. Santa paciência, né? Então, assim, tenho essa percepção, sabe? Tenho esse olhar, tenho essa dimensão que é importantíssima. Então, a gente avalia... Professora. Oi, meu... Oi. A respeito lá do hospital, Luiz de França, ele não está fazendo cirurgia, não. Todos os pacientes estão sendo encaminhados lá para o SEIB. Ah, tá certo. Tá certo. O hospital que eu mais conheço é o SEIB e o HGF. E assim, era feito no HGF. Como agora, né? Não está aceitando. Eu sei. E agora, né, com esse negócio do Covid, minha filha, agora que mudou tudo. Já faz um ano que eu saí do hospital, né? Então, muita coisa pode ter mudado. E aí até bom saber as novidades. É a Adriele, né, que tá falando? É a Adriele? Oi, isso aí. Pronto. Assim, era muito comum precisar no HGF para fazer essas cirurgias. Eles encaminharam bastante. Eu fiquei morta de triste, porque, poxa, foi o hospital que passei 8 anos. Ali, a grande maioria era o primeiro emprego, o pessoal. Foi do dia para a noite. Resolveram fechar o setor e as enfermeiras foram encaminhadas para o setor do Covid. 60% das enfermeiras foram contaminadas já com Covid. É delicado. Estamos num momento bem difícil. Espero aí que, quando terminar tudo isso, volte o setor, porque é um setor que realmente fazia a diferença. Nós fomos o primeiro setor a implantar a sistematização no hospital. Fomos referência na implantação, né? Mas é isso, vamos seguir. Vamos lá, a Mayara colocou, prof, a diferença é por conta da deficiência de ferro ou vitaminas? Não, a deficiência é por conta da hemoglobina mesmo, né? A gente consegue diferenciar por conta da hemoglobina. A gente observa também alguns sinais. Vou mostrar aqui para vocês. Palidez palmar leve, palidez palmar grave. Só que eu não vou ficar também me baseando só no achismo, né, gente? No que eu olho aí da palma da mão. Eu tenho que me basear por algo mais concreto, que é o exame laboratorial, é a hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é em torno aí de 11, 12 na criança. A criança está com a hemoglobina de 7,
é anemia grave, precisa fazer uma transfusão sanguínea. Então, nada melhor do que a gente tirar essa dúvida, tá? Vamos lá, só um minuto. Aí, Valer, a tua pergunta aqui. Professora, anemia quando não é por falta de ferro. Aí a gente vai entrar no outro conteúdo bem denso, que não é o foco dessa aula. A gente vai hoje falar sobre a anemia relacionada à ausência, à falta de ferro mesmo, tá certo? E os tratamentos, porque senão a gente vai entrar aí nos cânceres, enfim, aí não é a proposta hoje, certo? Porque é muito conteúdo, mas em outro momento eu retomo isso para você, prometo, tá certo? Vamos lá, seguindo. Palidez palmar leve, né? Anemia. E a palidez palmar grave, anemia grave. E aí eu falei para vocês da importância do exame laboratorial. Na anemia, gente, nós vamos orientar o sulfato ferroso, mas vocês vão perceber que a dosagem não é mais aquela de 1 gota por quilo. É uma dosagem um pouquinho acima. Aí nós vamos também prescrever os antihelmínicos, tá bom? Avaliar a alimentação da criança, orientar essa mãe referente à alimentação também adequada e marcar um retorno aí com 14 dias, porque esse tratamento com sulfato ferroso, ele é feito durante 14 dias. Aí depois desses 14 dias, nós vamos avaliar os resultados, ok? Vamos seguindo. Então, a gente vai só terminar essa primeira etapa aqui, eu vou dar 10 minutinhos aí de intervalo para vocês voltarem, tá, gente? Vamos lá. Então, atenção, referir ao hospital por classificação grave. Pneumonia grave, nós devemos ficar atentos. Desidratação grave. Diarreia persistente grave. Doença febril muito grave. Mastoidite, desnutrição grave e anemia grave. Então, todos esses casos aqui que a gente já falou, merecem uma atenção, tá, gente? Merecem uma atenção considerável e critério de classificação grave, precisa ser encaminhado para o hospital, ok? Então, devemos recomendar a mãe para retornar imediatamente se a criança apresentar qualquer dos sintomas abaixo, sinais abaixo. Se a criança estiver com tosse ou dificuldade para respirar, se a criança estiver com diarreia persistente, se a criança não consegue beber nem mamar no peito, se ela apresenta uma piora no quadro geral, se ela tem febre, né, febre persistente, a gente chama de febre persistente grave, que acompanha as peteques, abalamento das fontanelas, rigidez de nuca, se ela tem respiração rápida, se ela tem sangue nas fezes, se ela tem dificuldade para beber, aceitar líquidos. Então, tudo isso aqui a gente já falou. Tudo isso aqui me chama muito a atenção e temos que chamar a atenção da mãe para que ela procure um atendimento se caso ocorrer. Aqui, isso aqui a gente já falou, referente a cada atendimento, né? Se persistir febre, pneumonia, disenteria, otite, menor de 6 meses, com problema de amamentação, a gente não espera 5 dias, a gente marca com 2 dias, para ver se essa criança melhorou. Aí, se a criança tem diarreia persistente, otite, problema de alimentação, qualquer outra conduta, retornar aí com 5 dias. A criança com anemia, a gente prescreve sulfato ferroso e o remédio aí para as verminoses e aguarda 14 dias. Se a criança tem peso baixo para a idade, e nós fizemos todas as orientações, nós marcamos a consulta para 30 dias, reforçando com ela que se não melhorar, se ela continuar perdendo peso, ela tem que voltar aí para poder acompanhar, tá certo? Próxima etapa, gente, é como tratar tudo isso. Vou dar um intervalozinho, porque nesse momento a gente entra um pouquinho de farmacologia, de tratamentos. Então, levantem, bebam água, bebam café uma hora dessa, não, que senão ninguém dorme, né? Mas bebam água, estiquem um pouquinho as pernas, a gente volta aí em torno de 10 minutinhos, tá bom?
Vamos lá. Vocês estão aí? Podemos retomar. Está aparecendo os slides para vocês, gente? E dei um retorno, se está aparecendo. Para mim ainda não. Ainda não? Deixa eu ver aqui. E agora? Eu acho que está carregando. Talvez a minha internet também está pronto. Carregou. Pronto, maravilha. Então, gente, essa segunda etapa da aula é sobre os tratamentos. Nós falamos sobre as doenças mais prevalentes na infância. Por que eu não detalhei, exemplo, outras complicações? Porque a aula de hoje ela é focada nas doenças mais prevalentes na infância. Doenças na infância tem inúmeras, né? Mas o objetivo da aula, o objetivo do IDP é focar nas principais doenças prevalentes na infância, tá? Aí aqui vai entrar alguns tratamentos, tá certo, gente? Vamos lá. Nós vamos iniciar aí pelo tratamento da pneumonia, né, a infecção aguda do ouvido, a famosa otite. Aqui, gente, se eu fosse aprofundar na farmacologia, teria que ser no mínimo umas 3 aulas para poder aprofundar tudo, mas vocês já tiveram as aulas de farmacologia. E eu sei que para a grande maioria é um grande desafio, né? Por isso que a gente sempre retoma alguns fármacos também nas disciplinas mais específicas. Para a pneumonia, a primeira droga de escolha, gente, é a amoxicilina. É a droga de primeiro escolha, primeiro lugar. Em segundo, vem a amoxicilina mais clavulato. E, em paralelo a essa, também pode ser feito a eritromicina. Tá bom? Então, primeira escolha é a amoxicilina. Segundo lugar, a amoxicilina mais clavulato e a eritromicina. E aí vocês vão dar uma olhadinha depois com calma. Não se assustem, porque esses tratamentos daqui até o último slide, vocês vão ver muita informação. Eu estou aqui resumindo, mas depois com calma vocês vão olhar a apresentação de cada medicação dessa. Porque é importante, às vezes, não por mal, mas o médico pode se equivocar em alguma prescrição, onde ele coloca uma dosagem a mais, uma dosagem a menos, e aí você precisa ter esse olhar de saber identificar isso. Na prova, eu não vou cobrar a apresentação de medicamento. O que é a apresentação, professora? É isso aqui, amoxicilina, 250 miligramas por 5 ml, né? Aí aqui vem dizendo, peso em quilo, 4 a 7 quilos, 2 a 3,5 ml, tá certo? Então, assim, qual é a dosagem? Vocês vão estudar com calma, dar uma olhada com calma em cada apresentação de cada medicação dessa. Para a prova eu não vou cobrar, porque não é o intuito. Mas eu preciso saber se você compreendeu qual é o tratamento que é feito. Então, para a pneumonia, eu trouxe aqui 3 antibióticos para apresentar a vocês. Primeiro, a amoxicilina, que é o mais utilizado, é a primeira escolha. A amoxicilina mais clavulato também é utilizada e a eritromicina, ok? Se não aceitar, a medicação via oral também é utilizado bastante a penicilina procaína. Tá certo, gente? E aí, para infecção aguda do ouvido também são utilizadas, né? Outra colocação também importante é a faringite, a inflamação, a infecção bacteriana da faringe, né? E aí também nós estudamos a tonsilite. Lembra que eu falei até das cirurgias, da adenotonsilectomia, né? Da amidelectomia. E às vezes essa faringe, ela tá inflamada, é infecção bacteriana, é preciso também fazer o tratamento. Qual é o antibiótico de primeira escolha? É a penicilina benzatina, primeira escolha. Segunda escolha é utilizada a amoxicilina mais clavulato ou eritromicina, tá certo? Mas a primeira escolha é a penicilina benzatina. Ou seja, vamos lá, voltar. Para tratar a pneumonia e a otite, nós utilizamos essas drogas, a amoxicilina mais clavulato ou eritromicina. A primeira escolha é a amoxicilina, tá? Primeira escolha. Para tratar a faringite, nós já utilizamos outro antibiótico, que é a penicilina benzatina. Professora, no caso da pneumonia, se a criança não aceitar a medicação via oral, que foi o que
A senhora citou aí na primeiro lugar, na primeira escolha. Aí pode ser feito também a penicilina procaína. Certinho? Então, eu estou resumindo aqui. Outro achado importante que a gente falou foi a disenteria. Lembram que eu falei da disenteria? Qual a diferença da disenteria para a diarreia? Qual a diferença? Que na disenteria, a presença de sangue. Sangue nas fezes. Muito bem, isso mesmo. E aqui eu chamei a atenção para 2 antibióticos, porque na disenteria precisa fazer o tratamento com antibiótico. O primeiro antibiótico de escolha é a ceftriaxona. É o primeiro antibiótico, primeira escolha. Segunda escolha é o sulfametoxazol. Até eu travo a língua. Sulfametoxazol, mais trimetoprim. Tá? Primeira escolha é esse aqui, que é bem conhecido. Durante meus 8 anos de enfermaria pediátrica, eu via fazendo bastante a ceftriaxona. Esse daqui a gente nunca nem utilizou, mas ele também é utilizado. Ele é um antibiótico de segunda escolha. Tá certo, gente? Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês saibam identificar a doença, todos os sinais e sintomas, e que vocês saibam qual é o tratamento que é feito. Então, para pneumonia, qual é o tratamento? Para pneumonia e otite, amoxicilina, primeira escolha. Segunda escolha, amoxicilina mais clavulonato ou eritromicina. Faringite, a primeira escolha é a penicilina bezatina. Segunda escolha, amoxicilina mais clavulonato. No caso da pneumonia e a otite, se a criança não fizer uso aí, não aceitar a medicação via oral, pode também ser feita a penicilina procaína. Na disenteria, já são feitos outros antibióticos. É a ceftriaxona, primeira escolha, e a segunda escolha é esse trava-língua aqui. Sulfametoxazol mais trimetoprim, tá bom? É o trava-língua. Vamos seguindo. Nós também fazemos o tratamento da anemia. Para fazer o tratamento da anemia, não é só sulfato ferroso, não, professora? Não, é importantíssimo também fazer o antiemítico, tá certo? Remédio para verme. Então, faça o remédio para as verminoses. Tem 2 aqui, que são sugeridos. O mebendazol e o albendazol. A diferença dos dois, gente, que o mebendazol, ele é feito 2 vezes ao dia durante 3 dias. E a dosagem é a mesma, tá certo? De 1 a 2 anos e acima de 2 anos. E o albendazol, ele é dose única. Só que de 1 a 2 anos, ele é 5 ml. E acima de 2 anos, ele é 10 ml. E os dois repetem após 15 dias. Então, quais são as medicações? Mebendazol e albendazol. O mebendazol é feito 2 vezes ao dia por 3 dias. E o albendazol é dose única. E a dose do albendazol, a partir dos 2 anos, ela aumenta, é 10 ml. Os dois devem repetir após 15 dias. Essa parte de medicação, tratamento, gente, vocês vão ter que depois parar para poder dar uma olhada com calma. Eu estou explicando para dar uma luz, mas vocês vão ter que parar e dar uma estudada nisso aqui para estar memorizando. Depois que a gente passar tudo, eu vou voltar um pouquinho para saber se vocês compreenderam. E aí, a anemia, ela tem que ser tratada com ferro. Mas lembra lá na aula de puericultura que eu orientei a fazer o ferro com dose profilática? Lembra que eu falei disso? A partir de 6 meses, 1 gota por quilo, né? Dos 6 meses aos 2 anos. Dose profilática, é para a criança não ter anemia. Porém, nesse caso, a criança já está com anemia. Qual é a hemoglobina adequada para a criança, hein? Que eu falei anteriormente. Escrevam aí no chat, tá bom? Eu falei que até 6 anos a hemoglobina era 11, né? De 6 a 14 anos é em torno de 12. Então, é em torno de 11, 12 a hemoglobina na criança. E aí, essa criança está com hemoglobina de 9. Ela está com anemia. Então, a dose profilática do ferro, que é 1 gota por quilo, ela já não vai ter mais tanta eficácia. Eu preciso fazer uma dosagem maior. E aqui tem essa tabelinha da dosagem, gente. Isso aqui é prescrição médica, tá? É prescrição médica. O médico vai estar orientando, porque essa criança já vai estar internada para poder acompanhar essa anemia.
ou pode dar continuidade em casa, mas o médico vai precisar prescrever. Ela já está com uma anemia instalada, né? E aí, a criança de 2 a 3 meses, em torno aí de 4 a 6 quilos, 15 gotas. A criança em torno de 6 a 10 quilos, 20 gotas. 10 a 14 quilos, 30 gotas. 14 a 19 quilos, 40 gotas. Então, esse tratamento é feito em torno de 14 dias. Depois desses 14 dias, tem que voltar para poder avaliar, fazer os novos exames e avaliar se melhorou. Sempre orientar que essas fezes vão ficar escuras, né? Utilizar com as frutas cítricas para facilitar a absorção do ferro. Aquela coisa toda que você já sabe, que a gente já falou também. Outra conduta importante é frente à diarreia. Diarreia persistente, nós temos que orientar os polivitamínicos e sais minerais. Aqui tem todos eles. Na desidratação com vômitos persistentes, nós temos que orientar os antieméticos. E o mais utilizado é a ondansetrona. E para a diarreia, sempre orientar também a questão do zinco. Mas não é só isso. A gente vai falar sobre o plano A, B e C, no caso das desidratações. Diarreia que evolui para desidratação. Então, a diarreia persistente, a gente orienta aí, fora o soro de reidratação oral e tudo, mas os polivitamínicos, né? Sais minerais. Na diarreia normal, a gente orienta também o zinco. E na desidratação, que já envolve aí o vômito, o episódio de vômito, a gente tem que fazer um antiemético, a ondansetrona, que é o mais indicado. E no caso de desnutrição, professora, o que deve ser feito? Caso de desnutrição. Todo mundo já viu a vitamina A. A vitamina A, aquela que é bonitinha aqui. Tem a vitamina A amarela e a vermelhinha. Qual a diferença das duas, professora? A gente trabalha aí com a vitamina para a desnutrição grave ou peso muito baixo. O enfermeiro, ele orienta a mãe a pegar lá a vitamina no posto de saúde, né? Então, dos 6 a 11 meses, é a vitaminazinha amarela, que é a 100.000 UI. De 1 a 59 meses, é a vitamina vermelhinha, que aumenta a dosagem, é o dobro. É o dobro. Certo? Então, essa amarelinha, ela é dose única. A vermelhinha, a cada 6 meses, você repete. Então, vamos lá, qual a diferença de uma para a outra? É a dosagem. Criança de 6 a 11 meses, ela toma a amarelinha, e de 1 ano a 59 meses, a vermelhinha. A vermelhinha você repete a cada 6 meses. Ok? Vamos lá. E aqui, gente, para nós encerrarmos as condutas referente à desidratação, é o famoso plano A, plano B e plano C que eu venho falando sempre, tá? O que é isso, professora? Lembra que eu mostrei um quadro para vocês, que eu mostrei os sinais e sintomas, a diferença entre diarreia com desidratação e diarreia com desidratação grave? Pois é exatamente isso. O plano A, eu caracterizo essa diarreia, não tem desidratação. No plano B, eu já caracterizo a diarreia com desidratação. Aí a conduta já é outra. No plano C, é a diarreia com desidratação grave. A conduta é totalmente outra. Então, vamos lá, voltar. Esse monte de informação aqui, eu trouxe para critério de informação de vocês, tá? Mas eu vou tornar ele mais sucinto. A criança, ela tem episódios de diarreia, a mãe fica preocupada, né? Então, tem que recomendar essa mãe, pai, responsável, sobre a regra de tratamento. É dar bastante líquido, orientar essa mãe a dar mama livre demanda. Mesmo a criança só mamando, no caso de diarreia, pode ser feito soro de reidratação oral também, viu? A professora, mas ela só mama, mas ela tá com diarreia, então tem que ser feito, pode ser feito, não tem problema. E aí orientar referente a tudo isso. Então, sempre pedir para essa mãe dar um soro de reidratação oral a cada evacuação. E aqui eu coloquei em destaque, nesse azul, quanto é que deve ser feito, né? Então, até 1 ano, é em torno aí de 50 ml a 100 ml depois de cada evacuação. Acima de 1 ano, 100 ml a 200 ml após cada evacuação.
lembrando que aqui é diarreia e não tem raio de sangue, não tem sangue presente. Porque se tivesse sangue, eu já tinha que orientar o quê? A iniciar o tratamento com antibiótico. Qual é o antibiótico que é utilizado? Ceftriaxona e aquele trava-língua. Tá bom? Então, se tivesse disenteria, tinha que começar o antibiótico. Nesse caso aqui, gente, eu oriento a mãe a voltar para casa. Ela está lá no posto de saúde, eu orientei como deve ser feito soro de reidratação oral, soro caseiro, como é que é? Uma colherzinha de chá e 2 de açúcar, né? De forma bem simples. Uma colherzinha de chá de sal e 2 colherzinhas de açúcar de sopa para 1 litro. E aí, a cada evacuação, essa mãe pode estar oferecendo soro de reidratação oral. 50 a 100 ml até 1 ano, 100 a 200 ml acima de 1 ano. Eu sempre gosto de orientar a mãe também. Ela pode usar uma seringa, ela pode usar uma colher para dar esse soro. Não esperar só que a criança queira tomar o soro, porque o soro, viemos e convenhamos, não tem um sabor tão maravilhoso assim. Então, a criança pode não querer, gente. Não é porque ela está com desidratação grave, não. É porque ela não gosta do sabor. Tem até uns soros que compra na farmácia com um gostinho, né? E tudo. Mas, assim, nem toda mãe tem acesso a isso aí. Nem sempre o posto vai poder oferecer. E a gente tem que orientar aquilo que nós temos nas mãos. Então, o soro de reidratação oral é possível fazer em casa e é muito simples. E é um ganho gigante. Salvamos muitas pessoas com esse simples método de soro de reidratação oral. Eu até contei para vocês que em 1990 existia um índice de óbito muito grande por doenças diarreicas, né? E as mães, elas tinham fé na rezadeira. Ela acreditava que a rezadeira que resolveu o problema dela. E quando ela ia para a rezadeira fazia parte dela. Rezava pela criança e tudo. Mas muitas crianças morriam, porque não tinha contrapartida, né? Que é a parte da saúde. Então, teve um belo momento que unificou a saúde com o trabalho das rezadeiras. Essas rezadeiras começaram a orientar essas mães como é que fazia soro de reidratação oral, e a adesão a essa terapêutica melhorou bastante. As mães, elas tinham fé, crença que o soro, ele era como se ele fosse uma água benta, uma água milagrosa, né? Então, a fé associada à ciência, a gente não deve descartar isso, sabe? A gente tem que a valorizar a crença das pessoas, mas, ao mesmo tempo, fazer a nossa parte, que é a orientação. Então, gente, o plano A, eu não me preocupo com ele, porque essa criança, ela está tendo diarreia, mas ela não tem desidratação. Então, eu oriento que ela continue os cuidados em casa, que essa mãe ofereça a mama, que essa mãe dê soro de reidratação oral para essa criança, que após cada evacuação ela ofereça o soro e acompanhe direitinho para essa criança não piorar. No caso do plano B, é outra conduta, porque essa criança, ela já tem um quadro aí de desidratação. Ela não tem só diarreia, ela tem já desidratação. Nesse caso, gente, a criança tem que ficar 4 horas no mínimo aí de observação. 4 horas no mínimo de observação. E a quantidade de soro de reidratação oral, ela é superior. Ela não é igual mais no plano A. A gente já faz um cálculozinho superior. Eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês. Crianças de até 6 quilos, em torno de 200 ml a 400. Crianças de 6 a 10 quilos, 400 a 700. Crianças de 10 a 12 quilos, 700 a 900. 12 a 9 a 19 quilos, 900 a 1.400. Isso aí nessas 4 horas, tá certo, gente? Tem que administrar esse soro e avaliar como é que essa criança fica. Quais são os sinais característicos do plano B, da criança que se enquadra nesse plano B? A criança, ela já tem desidratação, e como é que eu sei? Ela está irritada, ela aceita líquidos, ela bebe avidamente, né? Ela mama bastante, ela já tem olhos encovados, ela já tem prega cutânea diminuída, ela tem olho encovado, como eu falei, a língua, lágrimas, ressecadas, as mucosas. Então, tudo isso já é característica de uma desidratação.
mas ela ainda não é grave. É por isso que eu preciso ficar 4 horas com essa criança observando e fazendo todas as orientações, orientando essa mãe a administrar o soro de reidratação oral. E eu fico ali observando se ela melhora. Geralmente melhora, mas às vezes não. E essa criança precisa ficar internada, né, quando não melhora. Então, demonstrar como administra a solução de reidratação oral. Dar com frequência em pequenos goles de líquido usando copo ou colher. Quando tem uma seringa é maravilhoso, tá? Mas nem sempre é o caso. Se a criança vomitar, aguardar 10 minutinhos para continuar lentamente. Caso persista o vômito, aí lembra que eu falei da ondancetrona? Administrada ondancetrona. Em crianças de 6 meses a 2 anos, da sublingual. E continuar a amamentar, sempre que a criança desejar. E aí essa criança vai ficar em observação por 4 horas. Tá certo? Então, vamos lá. Plano A, diarreia sem desidratação. Plano B, já entra o quadro de desidratação, onde a criança tem turgor da pele diminuída, olhos encovados, ela está irritada, chorosa, querendo mamar o tempo todo. Então, ela já está nesse quadro aí de desidratação. E tem o plano C, gente. Eu vou simplificar isso aqui para vocês. Plano C é o quadro mais grave de desidratação. É onde a criança já está letárgica, a criança não aceita líquidos, a criança tem prega cutânea diminuída, a criança não tem mais saliva na língua, olhos ressecados, ela tem todos os sinais, né, de uma desidratação grave. Isso aqui é muito preocupante, porque a intervenção tem que ser rápida. Qual é a conduta, professora? Nesse caso, essa criança tem que ficar internada, tá certo? Mas aí ela procurou uma UPA, né? Ela procurou uma UPA, ela procurou a unidade básica de saúde. A equipe tem que estar preparada. A equipe tem que estar preparada. O que é que o médico vai prescrever? Ele vai prescrever 100 ml de soro, né? A gente faz aí uma expansão, tá? Onde 30 ml em crianças menores de 1 ano é feito em 1 hora. Vocês anotam aí, anotem no caderninho de vocês. É feito 100 ml. 100 ml de início. Funciona o acesso, e aí é feito 100 ml. Mas não é 100 ml de uma vez, tá? Você faz 30 ml na primeira hora, é livre, e 70 ml quilo durante 5 horas. Então, vamos lá. A criança se enquadra no plano C. Ela está letárgica, sonolenta, não aceita líquido, tem que começar a terapia endovenosa. Como é que é essa terapia endovenosa? Vai depender da idade. Até 1 ano, eu faço um cálculozinho. Eu faço 100 ml. Só que esse 100 ml, 30 ml por quilo na primeira hora. 30 ml por quilo na primeira hora. A partir da segunda hora, durante 5 horas, eu faço 70 ml quilo. Na criança com mais de 1 ano, é 30 ml quilo em 30 minutos. E 70 ml quilo, 2 horas e 30 minutos. Ou seja, quando a criança é acima de 1 ano, eu faço mais rápido. Criança menor de 1 ano, eu faço 100 ml, né? Porém é mais lento, tá? Esse meu quadrinho tá me dizendo isso. Tá dizendo para vocês isso, é porque eu tô resumindo. E aí, gente, digamos que essa criança nós não conseguimos funcionar o acesso. O que vai ser feito? Se eu não consigo funcionar o acesso, gente, tem que passar uma sonda. Uma sonda, porque lembra que um dos objetivos da sonda não é só para poder alimentar a criança. A gente pode fazer a descompressão gástrica, nós podemos fazer medicações, reposição hídrica. Então, o enfermeiro tem que estar habilitado. Eu lembro quando eu era acadêmica de enfermagem, eu era bolsista da atenção primária, eu era da extensão. E aí eu tinha uma enfermeira que eu gostava muito dela, maravilhosa. Mas ela já estava há 15 anos numa unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde quase não aparece procedimentos como passar uma sonda, né? Dificilmente acontece uma situação. Mas, digamos, numa visita domiciliar. Se precisar trocar uma sonda, quem tem que trocar é o enfermeiro. Mas muitos enfermeiros já estão tanto tempo ali que não estão mais se sentindo habilitados. Aí surgiu uma situação que tinha que passar uma sonda. Quem passou foi a acadêmica. A enfermeira ela não se sentia segura. Então,
tentar funcionar o asseto. Às vezes a criança está tão desidratada, gente, que não dá. A gente não consegue. Teve uma vez que chegou uma criança diarreia, desidratada, já entrou no plano C, estava internada lá para fazer o tratamento, né? E não tinha condição de acesso. E isso eu era recém-formada, tive que impulsionar jugular externo. Primeira vez que eu impulsionei, graças a Deus deu certo, né? Mas nós nos colocamos a situações assim que são imprevisíveis. E o enfermeiro tem que estar pronto. Se eu não tivesse conseguido a jugular externo dele, ia passar uma sonda para poder fazer essa reposição, tá bom? Então, gente, essa é a conduta, né? Conseguiu acesso, aí nós vamos fazer o quê? 100 ml. Lembra? Criança com menos de 1 ano, eu faço mais lento. 30 ml quilo na primeira hora, 70 ml quilo durante 5 horas. Que é o tempo aí que eu tenho para conseguir regular essa paciente, para poder ir para o hospital. Entende? Mas eu não posso deixar essa criança durante 5 horas esperando por uma vaga de hospital. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se a criança tiver mais de 1 ano, aí eu faço 30 ml quilo em 30 minutos e 70 ml quilo em 2 horas e 30 minutos. Depois que terminar esse ciclo, você vai ficar observando 30 e 30 minutos. Como é que essa criança está, se ela está evoluindo bem. E aí faz uma dose de manutenção. Qual é essa dose de manutenção? É o soro glicofisiológico, 1:1, 4 ml quilo por hora, para manter. Você faz uma dose aí de ataque com expansão, né? E depois vai mantendo. Professora, eu não consegui impulsionar o acesso, nem jugular externa, nem nada. E agora? Passo uma sonda para poder essa criança hidratar essa criança. Certo, gente? Eu resumi esse quadro aqui da forma mais sucinta para vocês conseguirem compreender. Então, primeiro tenta o acesso. Não conseguiu? Passa a sonda. Tá ok? Então, vamos lá. Só para ver se vocês compreenderam mesmo. A gente agora vai fazer um joguinho aqui de perguntas, tá bom? Está concluindo, gente. Até aqui tudo bem? Tem alguém comigo ainda? Eu só vi o ok da Sheila. Pronto. Vamos lá. Que doença é essa, gente? A gente falou dela no IGP. Que doença é essa? Eu queria agora que vocês ligassem o microfone e fossem falando. Meu povo, vocês ainda estão aí? Todo mundo já foi embora. Hoje eu estou desanimada com vocês, viu? Não percam as forças, não, que está terminando o semestre. Professora, a gente está aqui, está tudo aqui. Ah, é? Eu estou aqui, eu estou anotando tudo, linda. Apesar da quantidade de pessoas já ter diminuído da aula. Sou eu, Adriele. Eu estou aqui. Adriele, você é maravilhosa, Adriele, não perde uma. Eu também estou aqui, vamos só finalizar. Vamos lá. Maravilha, gente. Que doença é essa? A gente falou dela. Gente, é a desnutrição, né? A desnutrição. A criança pode apresentar também edema, tá? E essa daqui, o que é isso aqui? Eu estava pensando em desnutrição e aí não falo isso. Olha aí. Fala sem medo de ser feliz, viu? O momento é de vocês. E nesse caso aqui, ó, o turgor da pele diminuído, fontanela deprimida, pele seca, olhos encovados. O que é isso aqui? Desidratação, né? Desidratação. Como é que eu classifico a desidratação grave da moderada? São só 2 questõezinhas importantes. A desidratação grave, a criança, ela fica letárgica. Ela não aceita líquido de jeito nenhum. Entra o plano C. Nesse plano C, entra a hidratação venosa e, se não conseguir, a sonda. Ok? Na desidratação moderada, é o plano B. A criança já aceita líquidos, a criança pode continuar aí no soro de reidratação oral, porém ela vai ter que ficar em observação no mínimo 4 horas. Lembram disso, né? Pronto. Então, assim, que doença é essa? Desidratação.
todos os sinais e sintomas aqui. Eu não diferencio se é desidratação grave ou leve, mas a gente consegue entender que é uma desidratação. Ok? Vamos seguindo. Que doença é essa? Tudo voltado para as doenças prevalentes. Tem nada diferente aqui. O que é isso aqui? A criança está gemente, ela tem batimento de asas de nariz, ela tem retração external, tiragem intercostal. E aí? O que é isso aqui? Pneumonia, professora? Pneumonia. Pneumonia grave. A pneumonia, ela não tem batimento de asas de nariz, ela não tem tiragem intercostal. Aparentemente, a criança está bem, mas ela tem uma febre, né? Quando olha o raio-x, percebe que ela tem a pneumonia. Mas esse caso aqui já é uma pneumonia grave, viu? Nesse caso é para dispneica também, né? Bem dispneica. Olha aqui, ó. Retração external, tiragem intercostal, ó. Tá vendo a cor da pele totalmente diferenciada. Maravilhoso, é isso mesmo. Por isso que eu coloco as imagens, porque agora é o momento de vocês correlacionar. Eu trouxe aqui várias doenças. Agora eu tô mostrando para vocês olhar e ver se vocês conseguem diferenciar, tá? O que é que desencadeia isso aqui, essa dermatite? O que é que desencadeia essa dermatite? As diarreias, né, gente? Diarreia. As fezes ácidas em contato com a pele ocasiona essa dermatite aqui bem considerável. O que é isso aqui, gente? Febre, né, meu povo? Febre, tá? Lógico que o termômetro... O que é isso aqui? É um termômetro, né? Não, mas eu quis simbolizar a febre. Eu só tinha como mostrar através do termômetro, né? E aqui pode ser uma dengue, pode ser uma meningite, enfim, eu falei até das sinais aí de atenção, que é as petequias, fontanelas. A respeito do bumbum lá do neném, né? Como é que tá aquela situação? Também pode ser também a fralda também, a posição, que o bumbum do nenenzinho tá todo vermelhado, né? Tá com uma lesão muito grave. Nesse caso, é a fralda, pode ser também a posição do bebê ficar somente numa posição. Dificilmente o bebê fica, dificilmente. É muito comum no idoso, né? Mas o bebê, a criança não fica. Isso aí é por conta do uso de fraldas. E aí, provavelmente por conta da diarreia, que ela é ácida, em contato com a pele, esquenta, aí pronto. Então, eu ilustrei para abordar a diarreia, que é uma das doenças do EDP. Tá? O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Lembra? Palidez palmar. Eu falei. Palidez palmar. É anemia, né, gente? A anemia pode ser grave ou leve. Eu vou ter como ter certeza através do exame laboratorial. Lembra disso? Pronto. E aqui, gente, o que é isso aqui? Vocês se empolgaram nessa parte aqui. É a mastoidite. Mastoidite. E aí fica essa tumefação aqui na parte da orelha, no processo mastóide. O processo mastóide é aquele ossinho bem aqui do crânio. Ó. Aí a mastoidite é essa inflamação em cima do osso, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei algumas perguntinhas que eu não vou fazer com vocês nesse horário, porque quanto ao horário, vocês estão cansados também. Prefiro não esticar muito, né? A aula já é bem densa, já tem muita informação também. Mas seria interessante vocês depois praticarem, tá certo? Praticarem, responderem isso aqui baseado na aula que eu dei, que tem todo o resuminho do que é mais importante, tá bom? Eu vou deixar essa aula aqui disponível. Professora, essas questões a senhora vai dar ponto? Não, isso aqui é para conhecimento de vocês. Dei ponto demais. Fui uma mãe com vocês. Tô brincando, vocês fizeram por merecer. Foi um seminário bem feito e a prova bem respondida. Fizeram por merecer. Mas
isso aqui é critério de conhecimento. Isso aqui eu não vou condicionar ponto. É quem quiser aprender mais e fortalecer o conhecimento. Eu dou uma sugestão, deixa eu só eu dou uma sugestão, gente, vocês estarem estudando em grupo. No próprio WhatsApp, você consegue fazer uma chamada de vídeo aí, no mínimo 4 pessoas. Então, estuda em grupo, um tirando as dúvidas. A gente aprende muito mais quando ensina, né? E aí, só para fechar, humanizar esse momento, vocês espalhem amor por aí nos atendimentos de vocês. Lembre-se da professora Pamela quando vocês estiverem na vida assistencial. Eu tenho o maior orgulho do mundo quando eu vejo meus ex-alunos se destacando, brilhando. E tudo é reflexo do que vocês plantarem hoje, tá certo? Então, muito mais do que uma nota, gente. Se apropriem do conhecimento. Isso aí ninguém tira de vocês. Tá certo? Certinho, povo. Vou ligar aqui a câmera. Fico mais tranquila agora, não cai mais. Para a gravação.